Olá, voltamos a conversar com a doutora em Ciências Biológicas pela USP, Mônica Dorico. Professora, a gente vai falar nesse bloco um pouquinho sobre a questão da degradação. Mas antes disso, quais estudos, o grupo tem feito e quais espécies novas, quais novidades o grupo tem conquistado? Nós fizemos um trabalho comparando os recifes aqui do litoral de Maceió em quantidade de animais, né? Por quê? Os ambientes que são mais impactados praticamente não tem mais animais. A Pajuçara, a Piscina Natural, Maragogi. Então a gente concentrou os trabalhos aqui nos recifes de Maceió e, por incrível que pareça, a Ponta Verde, onde o acesso é facilitado, a biodiversidade é razoável. Você ainda tem uma diversidade considerável. Manteve ainda, né? Ainda está se mantendo. Felizmente a gente conseguiu manter, não é? Até porque existe toda uma propaganda negativa com o litoral de Maceió por conta dos impactos de esgoto sanitário. Lamentavelmente, ainda tem muita construtora que não canaliza corretamente o esgoto. Esse impacto aqui é grande ainda, E é grande, basta uma chuvinha, e a praia fica toda contaminada de coliformes fecais. Isso é esgoto in natura. Por quê? Porque as empresas, várias construtoras, de vez de canalizarem o esgoto até o centro das ruas, onde que passa o cano principal de esgotamento sanitário, jogam nas águas pluviais que é na beira da calçada. E essas águas levam a água das chuvas até o mar. Isso é um problema de várias cidades no Brasil. Mas aqui em Maceió, principalmente na enseada da Pajuçara, onde é mais represada por conta da formação dos recifes, você vê isso claramente. E isso é competência da prefeitura resolver. É um impacto sanitário, pode causar inúmeras doenças, então vai se gastar muito mais em tratamento do que em saneamento. Mas mesmo assim a vida existe. Quais tipos de animais existem nesses corais? Os recifes têm uma grande diversidade de esponjas, grande diversidade de algas. Em termos de corais verdadeiros, nós temos 18 espécies de corais e dessas 18, 8 são endêmicas. Espécies endêmicas são aquelas que só ocorrem em algum local. Então, essas espécies endêmicas que ocorrem só na costa brasileira. Dentro dessas duas, nós temos duas espécies de mucismília, a mucismília hart e a mucismília ríspida, que são corais típicos das formações recifais nossas e ocorrem na borda do Recife. E são justamente esses corais que são mais impactados pelo turismo. Por quê? Justamente os locais onde o pessoal chega com os barcos, encosta os barcos, joga âncora em cima dos recifes. E esses corais eles levam muito tempo para crescer. Eles têm uma taxa de crescimento muito baixa, em torno de 10 centímetros quadrados ao ano. Então, a recuperação desses corais é muito lenta. Só que uma âncora ou um barco, quando bate, quebra pelo menos 1 metro quadrado. Isso é um problema em Maceió, mas também em Maragogi, não é? Maragogi também. Barcos grandes, gigantescos. Como conciliar, professora, o turismo com essa necessidade de se preservar o meio ambiente? As pessoas não têm limite. Eu digo não tem limite porque teve épocas em Maragogi que tinham 2.000 pessoas nas galés. Imagine você... É uma cidade na galé, não é? Imagine uma área pequena com 2.000 pessoas. Já na Pajuçara já não tem tantas pessoas porque é um trabalho só dos jangadeiros. Cada jangada leva 5, 6 pessoas. Maragogi tinha barco com 100 pessoas. Isso é impossível. Você não pode botar 200.000 pessoas num metro quadrado. É questão de espaço. E o ambiente sofre demais com isso. Então, por muitos anos se tentou colocar boias na área dos recifes. Isso já se fez uma vez na Pajuçara, só que não foi mantido. Em Maragogi atualmente tem. Essas boias têm cordas que limitam a posição dos barcos e os barcos amarram, os barcos com cordas do barco, amarra essas boias, sem ter a necessidade de jogar âncora. Isso é feito em qualquer país desenvolvido. No Caribe, todas as áreas que têm atividade de pesca ou de mergulho ou passeio de barco, tem essas áreas limitadas. Essa seria uma saída, não é? Mas qual seria a saída melhor? A senhora seria a favor, por exemplo, de se vetar ali, de não ter mais a entrada de barcos, de proibir o turismo? A proposta... Quais seriam as saídas, alternativas para esse problema? São propostas de trabalho que, sempre quando você trabalha com turismo, você deixa uma área que a gente chama área de sacrifício, que é justamente onde vai ter um impacto turismo. Então, por exemplo, onde hoje existe a atividade de turismo lá em Maragogi, nas galés, é uma área que está destinada para aquilo. O problema é que muitos barcos, quando chegam ao limite, eles vão para outras áreas. Então, eles começam a degradar, impactar outras áreas daquela região recifal. Aqui mesmo na Pajuçara a gente tem esse problema. Muitas pessoas vão ali para a piscina natural, mas tem outros barcos particulares
que vão para os locais e continuam jogando âncora, botando o barco em cima do Recife. Isso tudo vai quebrando outras áreas. Quer dizer, falta uma fiscalização mais eficaz também, e consciência da população. O pessoal acha que o que está debaixo d'água não se vê, então pode-se quebrar, né, jogar âncora em cima dos corais, pode-se jogar lixo. É comum você mergulhar, achar saco plástico, lata de cerveja ou de refrigerante, garrafas de plástico, de PETs. É muito comum. Isso é lamentável, porque é um problema cultural a nível de Brasil, não é só Alagoas. Não é só Alagoas, né? Voltando à questão do grupo lá de estudo de pesquisa em comunidades bentônicas, que estudo que vem sendo feito hoje? A gente tem trabalhado com o levantamento da biodiversidade, como eu falei no início, né? Tem vários grupos que muito pouco se conhecem, né? Então, por exemplo, no caso das esponjas, que é um trabalho mais recente, existe uma estimativa de 300 esponjas que ocorrem aqui no estado, né? Ou na costa do Nordeste, 300 espécies de esponjas. E a gente aqui para Alagoas, a gente tem 45 espécies, né? Então tem muita coisa para se fazer, né? No Sul, em algumas áreas, estão melhores estudadas que outras também, porque os grupos de pesquisa se desenvolveram inicialmente no sul do país. Só lembrando, né, para quem está vendo, que a comunidade bentônica seria São todos os animais que vivem associados a um substrato, ao fundo do mar. Então tem os animais que vivem associados aos recifes, que é um substrato consolidado, né, as raízes de manguezais também, e tem o substrato móvel, que são os substratos de praia, né, que também são muito importantes na manutenção da fauna. Quantas pessoas envolvidas nesse estudo? Professores e professores, atualmente, alunos? Somos 3 professores, eu, a professora Hilda Helena Soviesowski, o professor Paulo Peter Medeiros, aqui da UFAL. Contamos também com a participação de outros professores da UFRJ, o professor Eduardo Raiduk, que é especialista em esponja, o professor Paulo Paiva, que trabalha com poliquetas, são vermes marinhos, né? Tem outros professores do Museu Nacional, a Débora Pires, o professor Clóvis também, de Castro. Então, tem vários professores que a gente trabalha em conjunto. E para esse estudo é fundamental pesquisa de campo, né? Ir a campo, visitando os locais. Né? Como é que se dá esse processo? A gente mergulha, né? Em momentos que a maré está baixa, a gente faz o trabalho a pé, né? Nas bordas dos recifes, no topo recifal, na parte que fica exposta. E, quando necessário, a parte que fica dentro d'água, a gente, através de mergulhos de garrafa, que a gente chama, né? Ou então snorkeling. O snorkeling é só quando você respira com o teu próprio pulmão, dependendo da pessoa, pode ir. Conheço pessoas que vão a 30 metros só de pulmão, né? Mas geralmente vai ser 4, 5 metros, né? E prática, anos e anos de prática, né? Nós temos uma rica biodiversidade também ao longo da plataforma. Nossa plataforma, a inclinação é muito pequena e que muito pouco também se conhece, né? Então, sempre temos espécies a se estudar, né? E, mais recentemente, com o desenvolvimento da proposta do pré-sal, a gente tem a esperança de o governo federal financiar voltar um pouco mais melhor estudo, né? as ideias de estudos para nós. Professor, vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais da professora Mônica Dorigo, falando sobre os impactos da ocupação de empreendimentos costeiros, inclusive sobre o estaleiro EISA. Conhecer, volta já, não saia daí.